Graça e paz, este é o nosso canal Cristo em Vós e neste vídeo nós vamos falar sobre o batismo. Intitulamos esse vídeo O Verdadeiro Batismo, porque temos o propósito de, ao falar desse assunto, comentarmos qual é o verdadeiro batismo, a forma correta de praticar o batismo. Por isso que tratamos desse assunto. Vamos deixar de fora nesse vídeo assuntos como, por exemplo, o pedobatismo, que é o batismo de infantes, ou o batismo por aspersão, essas formas de batismo, ou a quantidade de água, ou a temperatura da água, se deve ser água corrente ou se deve ser água parada. Nós não vamos tratar desse assunto, mas nós vamos falar algumas coisas aqui sobre o batismo, porque compreendemos que uma igreja, para ser considerada verdadeira, ela deve pregar a palavra de Deus corretamente, ela deve celebrar a ceia do Senhor corretamente e praticar o batismo também de forma correta, ou praticar o batismo corretamente. Assim, ela é considerada como uma igreja verdadeira. João Batista estava pregando, anunciando o reino de Deus e batizando no Jordão, no Rio Jordão. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, diz assim: Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A mensagem que João Batista pregava, conforme proclamado, é para que ele se arrependesse, porque dizia João Batista: o reino dos céus está próximo. O reino dos céus é chegado. Não está próximo, o reino dos céus é chegado. No versículo 3, ele lembra que a sua função como precursor, ou um forerunner, aquele que vai adiante do Senhor, foi profetizado a respeito dele. E ele diz que Isaías, e o apóstolo João diz que Isaías profetizou o ministério e a mensagem de João Batista, cerca de 700 anos antes de João Batista a começar a pregar e evangelizar. O versículo 3 e 4 narra sobre as vestimentas de João Batista e o tipo de alimentação, a dieta daquele profeta. O versículo 5 até o versículo de número 8, eu quero ler com os irmãos, diz assim: Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. Ele os repreendeu abertamente, raças de víboras. Exclamou: Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Em Mateus capítulo 3, versículo 5, até o versículo de número 8. Ele pregava não só ao povo judeu, como também aos gentios que iam até ele para serem batizados, e aos líderes religiosos de Israel. Aqui ele faz uma descrição no versículo de número 7, que ele diz para eles, chamando-os de raças de víboras. Ele refere-se a uns homens ímpios que se diziam religiosos, que estavam entre o povo que ia para ser batizado, chamando-os de raças de víboras, né? A aplicação de João Batista é uma raça de víbora conhecida naquela região, naquele deserto, que, de acordo com a tradição, era um tipo de víbora que matava a própria mãe, ou seja, eram víboras que alimentavam, engolindo a própria mãe. E João Batista os chama de raças de víboras, aqueles que devoram-se uns aos outros, né? A descrição quanto a esses homens ímpios, ele está preparando o caminho para a vinda do Messias. Ele era o precursor
e pregava o batismo de arrependimento. Pregava para eles que deveriam se arrepender e serem batizados. Primeiramente era o arrependimento, depois o batismo. A prova disso é que ele disse para aqueles homens: produzam, vocês devem, quem vos convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês arrependeram, ou seja, arrependam primeiro e então sejam batizados. E nesse vídeo, o que nós queremos falar a respeito do batismo é o que é o batismo. Vamos lá. Em uma definição: batismo é aquela ordenança autorizada por Deus e dada por Cristo às suas igrejas, pela qual uma igreja verdadeira mergulha em água um candidato qualificado, em obediência ao exemplo e mandamento de Cristo. O batismo é um ato público que simboliza a morte de Cristo pelos pecados dos pecadores, seu sepultamento e a sua vitoriosa ressurreição sobre os pecados, a morte e o diabo. O batismo é uma ordenança dada por Deus, é uma ordenança autorizada por Deus e é dada por Cristo às suas igrejas. O batismo não é dado para outros grupos, para qualquer grupo. O batismo é dado para a igreja de Cristo. Qual é o propósito do batismo e por que o crente deve ser batizado? Primeiro, a pessoa que é batizada sob a ordenança do batismo declara publicamente que está confiando somente na morte de Cristo, como o seu Salvador, como o Salvador dos seus pecados, e que está querendo seguir o exemplo de Cristo em completa obediência aqui na terra. Somente o candidato que assim declara sua fé e recebe tal batismo autorizado pode tornar-se qualificado para gozar das responsabilidades e privilégios de membro de uma igreja verdadeira. Então vamos lá. O batismo é uma ordenança autorizada e dada por Deus. E somente a pessoa que é batizada sobre essa ordenança do batismo é que pode se tornar qualificado para gozar das responsabilidades e privilégios de membro de uma igreja verdadeira. Primeiro, essa pessoa tem que se arrepender, confessar os seus pecados, confessar publicamente o Senhor, e assim essa pessoa deve ser batizada. O batismo é uma ordenança. O que significa a palavra ordenança? Bem rapidinho. Ordenança significa regulamento, uma lei, um decreto. Ordenança significa lei ou decisão que provém de autoridade. Ordenança é uma cerimônia divina que simbolicamente ensina a verdade, porque o batismo ele é um ritual simbólico, ele é um ato simbólico. São duas ordenanças que da igreja que são expressas em contextos de leis, decretos ou mandamentos para com a igreja local, usando os verbos no imperativo, né? São duas ordenanças. Primeiro, lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 e o 19, Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 e o 16, Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Pedro respondeu aos crentes ali em Atos dos Apóstolos ao ministrar o Evangelho: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Registrado em Atos capítulo 2, versículo de número 38. O batismo, ele é uma ordenança dada por Deus, assim como a ceia do Senhor. São duas ordenanças. E nessas duas ordenanças, o cristão, por um ato de obediência moral, embora seja transitório, ele deve obedecer ao Senhor e ser batizado. Por uma ordenança moral e espiritual, o cristão deve participar da ceia do Senhor.
O apóstolo Paulo, quando fala da ceia, ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo e assim coma desse pão. Ele não diz examine-se e não coma, mas esse é um outro assunto. Mas vamos falar sobre o batismo, né? O que o batismo verdadeiro não é? Eu também quero tratar com vocês sobre isso. O que o batismo verdadeiro não é? Porque existem muitas confusões a respeito do batismo. E muita gente diz assim: olha, o batismo é isso, o batismo é aquilo. Nós só compreendemos o batismo segundo a luz das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Batismo verdadeiro não é um sacramento. O batismo não é o sacramento. O batismo verdadeiro, ele é um ato simbólico, ele é um ato espiritual, ele é um ato moral, é uma atitude que esse cristão toma de confessar o Senhor publicamente e aceitar ser batizado por um outro discípulo de Cristo. Segundo o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, mediante os quais nos é concedida a vida divina. Num dicionário comum, no dicionário, sacramento, cada um dos ritos sagrados instituídos por Jesus Cristo para dar, confirmar ou aumentar graça. No catolicismo, são 7 sacramentos: o batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. As confissões reformadas, as igrejas cristãs reformadas, ou as igrejas cristãs, por sua vez, aceitam somente o batismo e a eucaristia, não como sacramento, mas como ordenança. A segunda coisa que queremos tratar é que o batismo, a Bíblia nega que o batismo tenha poder. O batismo não tem poder. O batismo não pode dar, confirmar ou aumentar a graça na vida de uma pessoa. De vez em quando nós vemos algumas denominações dizendo: venha batizar para que você se encha da graça de Deus, venha batizar para que você participe das virtudes de Cristo, ou tenha uma vida abençoada ou uma vida próspera. A Bíblia Sagrada, em nenhum texto da Bíblia Sagrada nós encontramos esse tipo de ensinamento. A Bíblia não ensina isso. O batismo prega que Cristo, o batismo nos ensina, o batismo prega para nós que Cristo veio por quem trouxe-nos a salvação. O batismo prega Cristo, aquele que nos trouxe a salvação, por quem vem a salvação. A salvação é pela graça de Deus, através da pessoa e obra de Jesus Cristo, sem o pecador ter mérito algum. É desmerecido. Não somos merecedores. O pecador também está sem a possibilidade de um dia poder merecê-lo, porque o favor é imerecido. Para finalizar esse comentário sobre o batismo, é deixar bem claro: nenhuma pessoa é salva porque é batizada e nenhuma pessoa é batizada para ser salvo. Nós devemos batizar porque somos salvos. E também devemos lembrar que existem muitos cristãos salvos não batizados e em muitos pagãos não salvos já batizados dentro das igrejas evangélicas. E o que você achou desse vídeo? O que você achou desse estudo, desse comentário bem rápido sobre o batismo? Espero que você tenha gostado. Que Deus em Cristo te abençoe, em o nome de Jesus. Esse é o canal Cristo em Vós. Amém. Deus te abençoe.